A leitura de hoje encontra-se em Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 12. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: convertam-se, porque o reino do céu está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. João usava roupa feita de pelos de camelo e cinto de couro na cintura. Comia gafanhotos e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam ao encontro de João, confessavam os próprios pecados, e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem lhes ensinou a fugir da ira que vai chegar? Façam coisas que provem que vocês se converteram. Não pensem que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu lhes digo, até destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu batizo vocês com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno nem de tirar as sandálias. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele terá na mão uma pá que vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele vai queimar no fogo que não se apaga. Amém. Estamos no segundo domingo de Advento, irmãos e irmãs, nesse processo de preparação para celebrarmos o nascimento de Jesus. Advento quer dizer vinda, e nós estamos nesse período de preparação para acolher Jesus. Jesus que fazemos memória do seu nascimento e que veio há um pouco mais de 2000 anos habitar entre nós, ser a palavra de Deus que se fez carne, que se fez humano e habitou entre nós. E ao nos prepararmos para celebrar o nascimento de Jesus, essa primeira vinda, nós também refletimos sobre a sua volta, sobre a sua segunda vinda definitiva, em que estabelecerá o seu reino eterno de justiça, amor e paz. E esse é o tempo do Advento em que refletimos sobre como esperar essa vinda, como nos preparar para celebrar o nascimento de Jesus. O Natal é uma data que mobiliza muito a nossa sociedade, né? O comércio se movimenta, muitas propagandas, as pessoas muitas vezes arrumam uma casa diferente, colocam luminárias, luzes diferentes, arrumamos a casa muitas vezes, as pessoas se presenteiam, então há toda uma movimentação esperando o Natal. Mas esses textos de Advento nos chamam a esperar, colocando como prioridade dessa espera a nossa dimensão espiritual. Mais importante que arrumarmos a casa, que comprarmos presentes, que nos arrumarmos, que prepararmos com alguma antecedência alimentos para compartilhar com a família. Mais importante que tudo isso é nos prepararmos espiritualmente para celebrar o nascimento do menino Jesus. E nos prepararmos espiritualmente, reconhecendo que assim como ele veio, ele virá um dia para estabelecer esse reino de que fala o profeta Isaías. Um reino de justiça, paz e perfeita comunhão e reconciliação de tudo o que há. E esse texto de Advento de hoje
fala de uma figura, um personagem muito importante nos evangelhos, na história, na vida de Jesus, que foi João Batista. João Batista, que é considerado o último profeta ligado à lei, aquele que, como diz o texto, preparou o caminho para a chegada do Senhor, preparou o caminho para a chegada de Jesus. Como diz o texto, João Batista pregava no deserto, e a pregação dele essencialmente era: convertam-se, porque o reino dos céus está próximo. E o texto diz que João assumia, encarnava aquela profecia de Isaías, que dizia: esta é a voz daquele que grita no deserto, que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas, endireitem suas veredas. Esse era João Batista, o profeta João Batista, que preparava o caminho para que as pessoas se encontrassem com Jesus plenamente, reconhecendo que Jesus era o Senhor e o Salvador, aquele que viria batizar com o Espírito Santo e com fogo, aquele que dizia: João, eu não sou digno nem de desatar as suas alpercatas. E é importante, irmãos e irmãs, considerar que João Batista, ele foi pregado no deserto, mas ele era filho de sacerdote. João Batista era filho de Zacarias, sacerdote de Zacarias e Isabel. E nós precisamos lembrar que os sacerdotes naquela época, eles tinham uma vida privilegiada. Os sacerdotes tinham uma boa condição de vida, eram respeitados, eram considerados pessoas importantes no templo, importantes para orientar o povo na sua fé, na sua espiritualidade. Mas João Batista não se apegou aos privilégios que tinha como filho de um sacerdote. João Batista não se apegou ao conforto que tinha enquanto filho de sacerdote, à vida de boa condição que ele tinha por ser filho de Zacarias, um sacerdote. Mas não apegando-se a esses privilégios, a esse conforto que ele tinha, João Batista se despojou e foi justamente para o deserto. Deserto que era um lugar inóspito, árido, quente, difícil de ficar, difícil de viver. João Batista se desapega, se despoja daquela condição de privilégio e vai justamente para o deserto pregar a conversão e a acolhida do reino de Deus. João Batista nos ensina, nos ajuda nesse período de advento a perceber que essa preparação que temos a fazer para acolher o Messias Jesus passa pelo despojamento. Para acolher Jesus de forma sincera, nós precisamos nos despojar, nós precisamos abrir mão de alguns confortos e privilégios, nos despojar do orgulho, nos despojar muitas vezes de algumas posses, nos despojar da vaidade, para poder acolher aquela criança que, como diz o profeta, vai conduzir para um tempo de paz e justiça. João Batista dá testemunho que, para encontrar verdadeiramente a palavra de Deus, muitas vezes nós precisamos sair da esfera do conforto e dos privilégios e encontrarmos com Deus no deserto, encontrarmos com Deus no despojamento, no abrir mão, no abrir aquilo que temos para compartilhar com o nosso próximo, e também abrirmos mão daquilo que às vezes é caro para nós, como as nossas vaidades, o nosso orgulho, as nossas posses. João Batista nos dá exemplo que é preciso nos despojar e às vezes experimentar o deserto e mesmo as dificuldades que às vezes enfrentamos como lugar de encontro com a palavra de Deus. O deserto é o lugar de encontro com a palavra, essa palavra libertadora, essa palavra que salva. O povo de Israel, ao ser liberto do Egito, não foi direto para a terra prometida, encarou 40 dias no deserto, porque Deus não queria só libertá-los, queria libertá-los e ensiná-los a viver em liberdade. Não adianta ser liberto
não aprender a viver em liberdade. Uma pessoa, um povo que é liberto, mas não aprende a viver a liberdade, ou vai voltar para o cativeiro, ou vai voltar a impor cativeiros ao seu irmão, ao seu próximo. Muitas vezes o deserto é o lugar que encontra uma palavra, essa palavra profundamente libertadora, profundamente transformadora. E foi lá no deserto que João Batista se encontrou e viveu essa vida de profeta, anunciando: convertam-se, porque o reino de Deus está próximo. E esse testemunho de João Batista era tão autêntico que as pessoas vinham das cidades de Jerusalém para encontrá-lo, para serem batizados e experimentarem essa conversão em uma vida nova. Até mesmo alguns fariseus foram procurá-lo. E quando ele viu fariseus e saduceus vindo para o batismo, João Batista, que era um profeta de proclamação muito dura, direta, ele disse: raça de cobras venenosas, quem lhes ensinou a fugir da ira que vai chegar? Façam coisas que provem que vocês se converteram. João Batista, ele não queria que o batismo que ele promovia ali se transformasse num modismo. Ele chamava a atenção de que aquela experiência de mudança que ele convidava as pessoas a fazer era algo profundo, era algo que não era da boca para fora, nem só de aparências. Não era um modismo que as pessoas iam: vamos ser batizados por João Batista. Não, era algo que convidava a uma mudança sincera e profunda de vida, a uma conversão verdadeira. Uma conversão verdadeira que passava pelo íntimo e que se traduzia em frutos, como ele diz. Façam coisas que provem que vocês se converteram. Frutos de conversão, frutos de arrependimento, frutos de que estamos realmente dispostos a nos despojar do pecado, nos despojar das nossas falhas, nos despojar do nosso egoísmo, da nossa ganância e vivermos uma vida de simplicidade, uma vida de humildade, uma vida de compartilhar e cuidar do nosso próximo. Por isso que João Batista era duro quando ele percebia que algumas pessoas, como os fariseus e saduceus, se aproximavam para serem batizados só por aparência, ou só para abrir a boca e da boca para fora dizerem que eram filhos de Abraão. João Batista dizia, ensinava, que da boca para fora não valia a pena, e que até nas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Por isso João Batista convidava com seu testemunho ao despojamento e a essa conversão sincera e profunda. Uma conversão de tal maneira que uma vida nova se iniciava. Mas João Batista dizia que esse batismo dele de conversão ainda era uma etapa que seria seguida de algo ainda mais profundo. Porque ele diz: eu batizo vocês com água para a conversão, para uma vida nova. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Ele estava falando de Jesus. João Batista falava de Jesus. E eu não sou digno nem de tirar-lhe as sandálias. Olha a humildade de João Batista. Ele, Jesus, é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, quando falava disso, que Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele queria dizer porque o fogo, ele transforma a natureza íntima da matéria. E o Espírito Santo e o fogo do Espírito transforma a natureza íntima do nosso ser. Vai à raiz do nosso ser para nos transformar numa nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. E isso só em Jesus Cristo nós podemos encontrar. E é isso que João Batista ensinava. Que além desse despojamento, além dessa conversão verdadeira, nós precisaríamos encontrar essa mudança mais profunda em Jesus Cristo.
porque é em Jesus Cristo que encontramos esse batismo, essa nova vida no Espírito Santo. E Paulo fala do fruto do Espírito, porque somos chamados a dar fruto a partir da nossa conversão, dar fruto a partir do nosso encontro pessoal com Jesus Cristo, um encontro que precisamos acolher como experiência de transformação profunda das nossas vidas, uma transformação que nos deve a dar o fruto do Espírito Santo. E Paulo vai dizer: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram os instintos egoístas, junto com suas paixões e desejos egoístas. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também sob o impulso do Espírito. Não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente e tendo inveja uns dos outros. É essa vida que dá fruto do Espírito que João Batista convidava, e nós podemos acolher esse convite de nos preparar nesse advento para celebrar o Natal, nos preparando espiritualmente. Se preparamos a casa, a igreja, o templo com esmero, mais esmero ainda precisamos ter com o nosso coração e com a nossa vida espiritual, e nos preparar espiritualmente com esses elementos que o texto nos trouxe hoje. Nos preparar com despojamento, nos preparar com uma conversão verdadeira e nos preparar dando fruto do Espírito, como Paulo bem disse. Fruto do Espírito que é também acolhida, como disse o texto de Romano. Acolham-se uns aos outros como Cristo acolhe vocês. Acolham uns aos outros como Cristo nos acolhe, para a glória de Deus, para a nossa salvação. Que assim, irmãos e irmãs, possamos deixar o Espírito de Deus, que é o Espírito verdadeiro do Natal, o Espírito do nascimento de Jesus em nós, nos transformar, nos ajudar a dar estes frutos de amor, de serviço, de justiça que Deus tem para nós. Amém.